Muito bem. Olha só, cara, vê se tu concorda com o que eu tenho para te dizer. Nós acabamos de falar que ângulos que tem o mesmo arco com a horizontal tem o mesmo seno, cosseno e tangente, não foi? Então vem cá, eu falei que isso aqui era alfa e disse que aqui tinha um ângulo alfa. Se aqui é 180 graus, que ângulo vai ser esse aqui então? Parabéns, 180 menos alfa, tudo bem para vocês? Já que a projeção desses ângulos vai dar no mesmo lugar, o que eu posso afirmar sobre o seno desse e desse cara? Ah, tu vê, ó, o seno de um ângulo que tem o formato 180 menos alfa vai ser sempre igual ao seno de um ângulo alfa. Concorda comigo? Ou seja, a gente generalizou matematicamente aquela ideia que nós já tínhamos discutido há minutos atrás. E o que eu poderia dizer do cosseno desses caras, gente? Que é igual só que negativo. Sim, são opostos, né? Então, se eu quisesse fazer a mesma coisa para cosseno, seria cosseno de 180 menos alfa é menos o seno de alfa. E se fosse tangente? Cosseno de alfa. Cosseno, né? Alzheimer? Sorry. E aí? Tangente. Tangente daí ia ser negativo. É, né? Desse cara aqui a tangente seria negativa para baixo, né? Enquanto desse alfa seria a mesma coisa do cosseno, concorda? A tangente de 180 menos alfa é igualzinha a menos a tangente de alfa. Então tu vê, por mais que nós soubéssemos disso, não ter escrito isso na sua forma matemática pode te dar um susto. Um dia aparece isso que tu nunca viu escrito nesse formato e tu acha, ai meu Deus, não sei o que é isso. E na verdade tu sabia, mas sabia de uma outra roupagem. Acho que com isso a gente vai conseguir discutir a questão 4 com tranquilidade. E vamos! Vocês veem, né? Vocês falam que eu me irrito. A galera, o pessoal tava falando, né? Brincando ali das minhas falas clássicas. Vocês nunca me viram verdadeiramente irritado, eu acho. Eu contei pra vocês, né? Aquele apagador que acabou acontecendo. E aí hoje vai cair um vídeo também, ou amanhã, hoje de madrugada, onde acontece a mesma coisa de novo na mesma turma, dá pra acreditar? Quando eu vou lá e destruo um apagador daquele, eu vou pagar aquela porcaria, óbvio, né? Então eu não gosto de rasgar meu dinheiro. Aqui é mais forte que eu. E aí eu tento, nessa esperança, em vez de expulsar alguém, eu tento chamar a atenção da criatura para ela ficar um pouco chocada, talvez, e quietinha e terminar a aula. A menina se magoou, quebrei o apagador. Aí eu vou sair da sala, professor. Aí tá, tudo bem, fez o quê? Aí saiu da sala. Não expulsei. Eu não expulsei ninguém. Te juro, eu não expulsei. Ela saiu porque ela ficou chocada. Mas tu vê, a aula foi legal, foi divertido e tal. A galera ficou um pouco apavorada no começo, depois a aula fluiu e tal. E tu vê que tristeza, né? Às vezes a gente toma uma atitude que é pra tentar salvar, é pra não expulsar. E aí tu vê, às vezes nem todo mundo, né? É uma coisa triste. Eu não, vocês podem ver. O ideal é que vocês assistam os vídeos pra aprender, né? Mas os que mais dão acesso, infelizmente, são os vídeos onde eu perco as estribeiras. Qual é o terceiro C? Foi o terceiro B de novo. Terceiro B de novo. Mas é uma turma legal, eu gosto muito deles. Ô galerinha, olha só. A questão 4 falava o seguinte, ó. Simplifique a expressão x pertencente ao primeiro quadrante. Olha só o que ele diz. Cosseno de menos x menos o cosseno de π menos x vezes o cosseno de π mais x, olha que perigo, sobre o seno de π sobre 2 vezes o cosseno de π mais x. Ali o parênteses é só para não se confundir o vezes, não. Que tem ali no π sobre 2. O parênteses aonde? Aqui, né? Obrigado, amigo. É isso aí. Para definir bem, né, quem é o ângulo do seno. Para de repente o cara não achar que esse sobre 2 é dividido o seno de π. Certo? Que mudaria tudo, né? Seno de π sobre 2 é totalmente diferente de seno de π sobre 2. Perigoso, né? Bonita a tua pergunta e colocação. Muito atento. Vamos pensar, pessoal. Eu queria transformar, o ideal, cara, é que tudo isso se transformasse só em cosseno de x, né? Porque ficar misturando cosseno de x e cosseno de menos x, isso vai dar uma encrenca na nossa mente. O ideal é a gente transformar tudo em cosseno de x. Como é que eu posso transformar o cosseno de menos x em cosseno de x?
Vamos ver o que seria. Eles são muito parecidos. Se aqui é o x, aqui seria menos x. O que eu posso dizer? São iguais, né? Concorda comigo? Ambos positivos, inclusive. Então, tu vê, eu tenho o direito de, no cosseno de menos x, colocar cosseno. Não vai mudar nada, né? Claro que eu só posso afirmar isso porque ele me disse que o x está no primeiro quadrante. Logo, o x só vai de 0 a 90, né? Porque se o x fosse maior que 90, esse ângulo, esse ponteiro ia vir para cá, ó. Concorda comigo? Se bem que os dois vão ficar negativos também, né? Então, tranquilo. E isso aqui, galera, ó, menos cosseno de π menos x. O que é isso? Ah, isso é cosseno de 180, que eu posso trocar por menos cosseno de x. Então, vê se tu concorda, ó, menos o cosseno de x. Tudo bem? Esse menos veio daqui, ó. E nós acabamos de estudar juntos que o cosseno de 180 menos x é o cosseno de x, que sinal oposto, não é? Pode dizer então que ele fica menos cosseno de x mais cosseno de x? Aqui vai ficar menos cosseno de x mais cosseno de x. Só que calma, tem vezes que a gente teria que fazer primeiro, né? Beleza? E aí, galerinha, e cosseno de π mais x? Esse eu não estudei com vocês, eu só estudei cosseno de π menos x. Deixa eu ver. Aqui é π, não é, galera? Tu concorda que aqui seria o π mais x, se aqui for x, né? Π mais x, não é isso? Quer dizer que em módulo é o cosseno de x. Só que o sinal também é negativo, porque também é para esquerda. Então eu posso trocar isso aqui por quê? Menos cosseno de x. Menos cosseno de x. Isso tudo dividido por seno de π sobre 2. Seno de 90. Parabéns, garoto. 1 vezes cosseno de π mais x. Menos cosseno de x. Acabamos de fazer. Menos cosseno de x. Vamos melhorar a brincadeira. Menos cosseno de x. Pois é, né? Menos com menos daria mais, certo? Ou, mas olha só que interessante. Tu não pode fazer o mais ali e depois fazer tudo por vezes e multiplicar tudo? Sim, é a ordem ali, vão ter várias maneiras de fazer. Não tem nada errado, tá, galera? Quem escreveu aqui menos com menos dá mais, não tem problema nenhum. Mas também tem essa outra opção aqui, ó, cosseno de x, menos cosseno de x vezes menos cosseno de x, menos com menos dá mais, né? Cosseno ao quadrado de x, concorda comigo? Sobre menos cosseno de x. Tudo bem até agora? Duas formas a gente pensar agora. Ou a gente separa isso em duas frações, certo? Ou eu até posso, se eu quiser, colocar no lugar do cosseno ao quadrado, lembrar, né, que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Eu poderia usar a relação fundamental que nós vimos. Mas eu acho que vai ficar mais fácil para vocês entenderem da seguinte maneira. Ó. Colocar em evidência é uma opção, né, galera? Concorda comigo? Eu posso colocar o cosseno de x em evidência, né? Ou, se tu preferir, menos cosseno de x sobre menos cosseno de x, menos cosseno ao quadrado de x sobre menos cosseno de x. Tu concorda que eu posso separar isso sobre isso e isso sobre isso? Tenho direito, não tem? Aí fica cosseno ao quadrado de x menos cosseno de x. Cosseno de x dividido por cosseno de x, menos com menos é mais. Tudo bem? Menos com menos, mais cosseno ao quadrado de x dividido por cosseno de x, cosseno de x, né? Menos com menos deu mais também, né? Concordam? Então ficou 1 mais cosseno de x. Todo esse trabalho para descobrir que era 1 mais cosseno de x. Essa foi apimentadinha. Essa aí foi apimentada. Essa aí eu colocaria de repente se fosse um desafio, né? Um desafio eu gostaria de colocar ela. Eu não entendi muito bem. Aí que tá, nós temos que olhar cada parte, vocês têm que me dizer, professor, aquela passagem eu fiquei confuso. Para eu poder voltar na ideia original. Ó, cosseno, boa, a tua pergunta é boa, tá? Cuidado com isso, certo? Se eu faço x vezes x,
x ao quadrado. Se eu faço cosseno de 30 vezes cosseno de 30, é cosseno ao quadrado de 30, não é cosseno ao quadrado de 900. Tudo bem? Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, e aí eu elevo isso ao quadrado, que vai ficar 3/4, então. Beleza? Então cuidado, boa tua pergunta. Cosseno de x vezes cosseno de x é cosseno ao quadrado de x mesmo. E aí, galerinha, ó, dá uma olhada, ó. O problema foi trocar o cosseno de menos x para o cosseno de x. Porque, ó o x e ó o menos x, como eles têm a projeção igual no eixo do cosseno, ó. Certo? Cosseno de π menos x, nós acabamos de ver, ó, que é menos cosseno de x. E isso se transformou nisso, ó, como é honesto. Só que se for π mais x, também dá a mesma coisa que π menos x. Olha como o π mais x e o π menos x têm o mesmo ângulo x horizontal. Ambos vão ser cossenos negativos, com o mesmo módulo. Se eu troquei esse por menos cosseno de x e esse é igualzinho, eu posso trocar também por menos cosseno de x. Π sobre 2 é 1. A gente estudou isso, tem uma página toda que a gente trabalhou com isso. Esse, como é igual a esse, eu coloquei ali menos cosseno de x também. Esse vezes esse ficou ao quadrado. Copiei o sinal. 1 vezes qualquer coisa não muda. Separei em duas frações, ó. Esse sobre esse e esse sobre esse. Menos com menos deu mais de novo. Um número dividido por ele mesmo dá 1. Cosseno ao quadrado é ele vezes ele. Cortei cosseno com cosseno. Honesto. Mas pode ir. Vamos destrinchar ali. Qualquer duvidazinha, qualquer passagenzinha ali que tu não achar legal, tu pergunta que eu vou tentar digerir pra ti. Ó, questão 5, ó, questão bonita para tu praticar também. Questão 6, questão bonita para praticar. Perigosa aquela questão 6 ali. Tem umas questões interessantes para vocês se dedicarem. Pois não. Não dá pra colocar na metade da conta ali, na segunda coisa. Dá pra contar esse menos cosseno de x com outro menos cosseno de x? Esse com esse não, porque quando tu faz isso, tu tá ignorando que aquele cara também está sendo dividido. Esse menos torna isso proibido. Se fosse vezes aqui também, tu poderia cancelar um desse com um desse. Para te provar o que eu estou dizendo, pensa numa coisa assim, ó. Tá querendo fazer isso, ó, que é um absurdo, velho. A resposta correta é 3 sobre 2, que é 1,5, não 1. Isso é uma coisa que eu estava discutindo com o meu guri esse final de semana. A gente não precisa saber as coisas, todas. A gente tem que aprender a achar a resposta. Se eu fosse ter que te ensinar todos os raciocínios da matemática do mundo, não dá, não acaba. A gente tem que saber descobrir a resposta. Uma das questões era a seguinte, ó. A Mafalda lá foi fazer um teste com 128 questões. E ela acertou 100. Ela chamou de N o maior número de questões que ela acertou consecutivamente. Tudo bem? Qual é o menor valor possível para N? Tá? Uma questão bonita, tu viu? É para crianças de 6º e 7º ano essa questão. Asdrubal, eu troco por Asdrubal. Asdrubal fez uma prova de 128 questões de múltipla escolha. Asdrubal acertou 100 das 128, logo Asdrubal é o cara. Sendo que Asdrubal chamou de N o maior número de questões que ele acertou consecutivas, certo? Qual é o menor valor possível para N? Pois é, né? Parece que é assim trivial, mas não é. É muito além disso. Que legal, né, cara? Olha só, cara, questão de nível de 6º, 7º ano. Sabe o que eu te falei pro Caio? Eu falei assim, Caio, primeiro tu pensa numa prova com 10 questões e o cara acertou 7. Entendeu? Que aí dá pra tu desenhar os risquinhos das 10 questões e tu pensar, entendeu? Aí tu faz esse estudo. Depois que tu fizer esse estudo, entendi como é que funciona o processo. Vou aplicar esse raciocínio nas milhões de questões. Sacou a ideia? Então, primeiro tu pensa nisso. Um cara tem 10 questões na prova, acertou 7. Quantas questões ele pode ter errado consecutivamente, por exemplo? Certo? Aí depois tu pensa, como é que eu poderia separar esses erros para ele ter errado o menor número possível de questões?
Aí tu primeiro pensa nessa situação mais simples, depois tu vai lá e mata a questão ninja. Não vou te responder, eu quero que tu pense, certo? Tu pode digitar lá OBM no Google e baixar a prova do passado, certo? Ou na próxima aula eu te conto como é que funciona então. Ó, na verdade ela pergunta, não é o número de, dá no mesmo, né? Não é o número de questões que ela acertou consecutivamente, sim errou consecutivamente. Quantas questões ela errou consecutivamente, no mínimo? O menor valor possível. O menor valor possível. Tu vê, né, cara? Parece que é assim fácil, não é? Por incrível que pareça, parece que é assim fácil, mas não é. E é até sétimo ano essa questão, é isso que me impressiona nas Olimpíadas. Certo? Em qual? Tá falando da de 10 e 7 ou da de 128 e 100?